Olá, boa tarde. Que bom contar com a sua participação e audiência no portal da Assembleia, dentro do quadro Sala de Entrevista. E hoje eu chamo a sua atenção porque nós vamos falar sobre estimativa populacional, censo demográfico e tudo aquilo que se refere sobre a população do Maranhão e brasileira. É que recentemente foi divulgado todo o levantamento por parte do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. E sobre esse tema, nós recebemos aqui o chefe da unidade estadual do IBGE no Maranhão, Marcelo de Mello, a quem desde já a gente agradece muito pela presença e é uma satisfação tê-lo aqui no quadro Sala de Entrevista. Nós que agradecemos e estamos aqui à disposição, Juraci. Ô Marcelo, pelos números que foram compilados pelo IBGE, o que pode ser dito em relação à estimativa populacional brasileira? Bom, o importante é saber que não foi um censo. O IBGE anualmente ele publica suas estimativas populacionais e também atualiza a projeção populacional para as próximas décadas. Isso é um cálculo matemático, né? E desse cálculo nós estabelecemos justamente qual é a população dos estados e dos municípios e, por consequência, do Brasil. A população brasileira cresceu. Cresceu cerca de 800 mil pessoas. Isso é muito, é razoável, é preocupante? Isso é muito pouco, né? Nós temos a tendência demográfica de países já como a Europa, os países da Europa, né? Japão, que estão com sérias preocupações com relação ao crescimento vegetativo de sua população. É algo em torno de 0,3% da nossa população foi o crescimento brasileiro. Em relação à média nacional, como é que está o Maranhão em termos de crescimento populacional? O Maranhão, como estado, ele cresce acima do Brasil, ele cresce um pouco a mais de 1% ao ano. Entretanto, a maioria dos municípios maranhenses tiveram ou estagnação da população, ou seja, uma população com crescimento menor do que a média nacional, ou mesmo queda da sua população estimada. Marcelo, no que se refere a Brasil, por que nós estamos crescendo tão pouco? Olha, são vários fatores de cunho geográfico, mas também fatores de cunho social. A inclusão da mulher no mercado de trabalho, ela como coparticipante ou até individualmente, né, trabalhando, reduz drasticamente os índices de fecundidade. Então você tem uma taxa de fecundidade muito menor do que nas décadas de 80 e 90 ou antes disso. Mas isso não pode ser questionável também pelo ponto de vista de um planejamento hoje familiar diferente do que se tinha há décadas atrás? Claro, essa é uma das respostas a esse questionamento. Houve a universalização dos métodos contraceptivos já na década de 90, né? A inclusão da mulher no mercado de trabalho, que é um fator excepcional para a nossa sociedade, né? Contribuindo para a economia de forma importante. Entretanto, é bom que se diga também que ela recebe apenas 85% do que o homem no mesmo cargo, e isso é uma questão que nós temos que trabalhar no Brasil, mas necessariamente a quantidade de filhos tem diminuído e o casal ele tem preocupações econômicas fortíssimas, né, que mostram que acabam tendo uma participação muito grande nos custos do casal, né, a questão de ter mais um filho ou não. Enquanto que antes da década de 70, ter um filho era uma questão de força de trabalho. Era inversamente proporcional, né? Quanto mais filhos você tinha, maior seria a tua renda familiar, porque eles contribuíam como força de trabalho. Por quê? Porque estavam no meio rural. Agora, no meio urbano, a lógica é invertida. Marcelo, você fez questão, inclusive no início da nossa conversa, de deixar bem claro que o que foi feito pelo IBGE foi uma estimativa e não um censo. O censo ele ocorre de 10 em 10 anos. Isso. Mas na metade desse tempo, o IBGE sempre realiza as estimativas para verificar, né, em relação à população, o seu crescimento. Por que não foi feito essa espécie de calibragem nesses 5 anos pelo IBGE? Esclarecendo, você tem um modelo de estimativas que carece dos censos demográficos a cada 10 anos, ou seja, dos anos terminados em 0, 2000, 2010, né? 2020, se Deus quiser, e uma contagem populacional realizada nos anos que terminam em 5, 2005, 2015, só que 2015 não houve por conta de um corte orçamentário.
E aí nossas estimativas elas vão se distanciando um pouco da realidade da população. Mas as estimativas são um cálculo matemático, transparente, qualquer um acadêmico seria capaz de reproduzi-lo, né? Entretanto, a única forma de sabermos qual é a efetiva população brasileira é numa investigação censitária, ou seja, de todos os domicílios, né? Investigando todos os domicílios do Brasil. Não foi feito, então existe uma discrepância, o que acaba sendo fundamental para a sociedade brasileira, não como política de governo, mas como política de Estado, a realização do censo demográfico em 2020. A sociedade brasileira precisa dessas informações para seu planejamento. Eu vejo que houve por parte do IBGE, né, e de outros institutos também, uma preocupação em relação à realização desse censo demográfico para 2020. Já houve inclusive um entendimento com o Ministério do Desenvolvimento e Planejamento. Já ficou assegurado que 2020 realmente vai ter recurso para fazer o censo? Olha, o que nós temos é um corte orçamentário para 2019, porque na verdade nós já estamos trabalhando nesse censo demográfico. Eu acabei de chegar do Rio de Janeiro para trabalhar num grupo de trabalho a respeito do censo demográfico. Então, planejamento do ponto de vista metodológico já é feito. No próximo ano tem já uma questão estrutural. E já houve um corte orçamentário que nós estamos vendo com muita preocupação, porque ele atrapalha e interfere no planejamento. É bom que a sociedade brasileira saiba que o censo custa 3,4 bilhões de reais. É o orçamento que o IBGE fez com base em seu projeto técnico. A nível mundial, isso está num patamar menor? É uma preocupação? É pouco investimento? É muito? 3,4 bilhões, olhando isoladamente, é muito dinheiro. Entretanto, é o censo mais barato per capita do mundo e o melhor censo do mundo, porque nós temos uma margem de erro de 0,2%. Para você ter ideia... O Brasil hoje exporta essa metodologia ao mundo, né? Nós exportamos a metodologia e nossa consultoria técnica para outros países que não têm condições de realizar. O IBGE é um dos órgãos mais respeitados de estatística do mundo. E o nosso censo, por exemplo, ele é muito mais eficiente em investigação da população do que, por exemplo, o que se faz nos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, por exemplo. Ô Marcelo, deixa eu fazer um exercício aqui, né, de mente, ao ponto que o telespectador também pode fazer em casa, nos acompanhando no trabalho, independente do local onde estiver, acompanhando a TV Assembleia. No momento em que se diz que este crescimento populacional do Brasil ele é muito baixo, por conseguinte, você pode logo imaginar que menos pessoas estão nascendo e mais pessoas estão atingindo, né, aquela faixa etária já de idosos no país. E aí se tem uma discussão muito grande previdenciária. Está quebrada a Previdência, não está? Como é que se faz para aposentar ou não? Tem uma reforma que está parada, acontece ou não acontece? Qual é a preocupação que o IBGE tem nesse ponto? A preocupação que o IBGE tem, basicamente, é que o IBGE sabe que a questão previdenciária, acima das questões ideológicas ou de conceitos, ela é uma questão matemática. Então, na próxima década, nós já vamos ter um problema muito forte com relação à base de captação de recursos para a Previdência, porque a faixa etária que menos cresce, segundo os últimos censos demográficos, é justamente aquela até 10 anos de idade. E a que mais cresce é aquela com mais de 60 anos de idade, ou seja, o Brasil tem um aumento da expectativa de vida e tem uma queda nas taxas de natalidade e fecundidade. Então, aquela pirâmide etária que todo jovem estuda para o Enem, ela não é mais pirâmide, ela está reduzindo a base e aumentando o seu cume. E aí você tem um problema seríssimo de futuro, né? Não teremos pessoas para custear a Previdência Social nessa lógica que nós estamos tendo hoje no futuro. Marcelo, trazendo a discussão agora em termos estatísticos para o Maranhão, de que forma esses números chamam a atenção, né, do poder público, da população, da sociedade civil, em relação ao que foi compilado pelo IBGE? Isso. Além da projeção para o futuro, o IBGE ele realiza as estimativas de cada município, né, para determinado ano. Nós fizemos a estimativa com base em 1º de julho de 2018. 3 componentes: natalidade e mortalidade, migração, né, e o componente também econômico, eles são fundamentais. Então,
imigração ela está vinculada ao componente econômico. A queda a queda na taxa de crescimento de dezenas de municípios maranhenses é justamente explicada pelo componente econômico. O cidadão ele acaba não tendo acesso a um emprego formal ou informal no município dele, então ele busca os grandes centros urbanos para não morrer de fome, né, para conseguir alguma ocupação. Não necessariamente esses centros urbanos são Rio, São Paulo, Minas, mas sim os grandes centros regionais, como Imperatriz, como São Luís, Teresina, Timon, Caxias. E aí você acaba tendo um aumento da população de alguns municípios, mas queda necessariamente de outros. E isso a gente está vendo com muita preocupação. Eu conversei aqui no quadro Sala de Entrevista do Portal da Assembleia com Marcelo de Mello, chefe do IBGE no estado do Maranhão. Ô Marcelo, muito obrigado por ter vindo aqui. É sempre um prazer receber técnicos, especialistas do IBGE para a gente falar um pouco sobre população, censo e estimativa também. É nossa missão. O IBGE tem como missão retratar o Brasil com informações que mostrem sua realidade e que façam com que as pessoas exercitem sua cidadania. Então, todas as nossas informações estão gratuitas para a sociedade brasileira no nosso portal ibge.gov.br.